inferno. Esse eterno abismo de morte, condenação e maldade realmente existe? Há milênios, as pessoas de todos os tempos e culturas acreditam que há lugares na Terra que são passagens para o submundo. Uma rede de passagens no planeta que levam aos portões do inferno. Um vulcão em erupção na Islândia. Cavernas escuras escondidas sob as florestas. Um lago de fogo em um deserto africano. Esses lugares remotos têm algo em comum. Acredita-se que todos são antigas entradas para o inferno. Há 6 entradas do inferno por todo o globo que conectam o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. No coração da Nicarágua, a apenas 32 quilômetros da capital Manágua, há um imenso abismo na terra. Um vulcão chamado Masaya. Mas há séculos, ele é conhecido por um nome mais sinistro: Boca del Infierno, a boca do inferno. A dimensão do Masaya é quase inacreditável. É um gigantesco abismo, uma rachadura na terra, e nem imaginamos para onde esse buraco leva. O portão do inferno era descrito no livro do Apocalipse como um abismo sem fim em chamas, cuja fumaça escondia o sol. A Bíblia deixa claro que Satanás, ou Lúcifer, quando caiu do céu, levou 1/3 dos anjos com ele. E foi para isso exatamente que o inferno fora preparado. É claro que Satanás se originou no céu. Ele era um dos líderes do exército celestial, mas ele desertou. A história conta que ele caiu como uma estrela do céu. Cristãos medievais acreditavam que quando Satanás e seu exército se rebelaram contra Deus, eles foram jogados do céu para dentro de um imenso abismo sob a terra. Um abismo tão profundo quanto a altura do céu. A dimensão do inferno era enorme. Estamos falando de um lugar imenso com milhões de almas. Mas a crença em um abismo profundo na terra vai além do Monte Masaya. Há quase 4.000 anos, os sumérios acreditavam em um vasto abismo, onde moravam os mortos. Os gregos escreveram sobre um precipício tão profundo que uma alma poderia cair por um ano e não chegaria ao fundo. E no livro de Jó, o submundo é chamado de Sheol e é descrito como um abismo sombrio sob a terra. Nas remotas florestas da América Central, a 640 quilômetros do Masaya, há um segundo portão para o inferno. Os maias acreditavam que essa caverna era uma porta para o submundo conhecido como Xibalba, o lugar do medo. Até hoje, os maias sobreviventes temem a boca do inferno. Mas além de fogo e enxofre, quais são as torturas do inferno? Quem sofre e por quê? Uma antiga civilização acreditava ter descoberto esses mistérios. Hades, o inferno dos gregos. Como o Monte Masaya e as cavernas de Xibalba, a passagem para Hades possui um segredo único, que pode revelar a realidade das torturas do inferno. Na região mais ao sul da Grécia, na costa da península do Peloponeso, há uma entrada escondida para o reino de Hades. É o lugar onde os perversos encaram a justiça divina e sofrem eternamente por seus crimes. Março de 2010. Um vulcão islandês explode, cuspindo fogo e cinzas e causando um estrondo de tremer a terra. Por semanas, os aviões da Europa não podem voar. Para a maioria, é uma incrível demonstração do poder da natureza. Mas para alguns que conhecem a história da Islândia, essa erupção reflete um evento ocorrido há 900 anos, que acreditava-se ser o próprio grito do inferno. A apenas 50 quilômetros ao norte do local da erupção, em uma parte desolada da Islândia, há outro vulcão que supostamente é um portão para o inferno. Poderia um grandioso evento sobrenatural ter acontecido em Hekla? A Islândia é uma terra com características geológicas peculiares. Encontra-se sobre uma pluma de magma que emerge do centro da Terra. Então há o constante perigo de erupções vulcânicas. Em 1104, houve uma explosão catastrófica no Hekla.
em que cinzas foram jogadas na atmosfera. Quando eles viram a erupção, era como se o próprio inferno estivesse emergindo para o mundo. Eles ouviram barulhos vindos da erupção e concluíram que era o som das almas condenadas que eram arrastadas pelos demônios. Na Irlanda, em um lago remoto chamado Lough Derg, há uma pequena ilha conhecida como o Purgatório de São Patrício. Nessa ilha, há uma igreja cercada de uma lenda medieval de 1000 anos. Uma lenda que diz que o Purgatório de São Patrício é um portão para o inferno. Há uma caverna nessa ilha que, diz a lenda, quando São Patrício tentava converter os pagãos, precisava de uma prova para lhes dar. Então ele falou com Deus, e Deus lhe mostrou a entrada dessa caverna, e um buraco se abriu e ele pôde ver o submundo pelo buraco. Em um dos lugares mais letais da Terra está o último portão que pode levar ao coração do próprio inferno. Nas regiões mais remotas e inóspitas da Etiópia, existe um vulcão que, segundo as lendas locais, está ligado à origem do universo e que é tão antigo quanto a própria criação. O vulcão Erta-Ali é conhecido como o inferno do universo. O Erta-Ali fica em um local onde a Terra está se abrindo. Aqui, 3 enormes placas tectônicas estão se deslocando, dividindo o continente africano e abrindo uma perigosa passagem para o interior do planeta. Como uma cena do inferno, o Erta-Ali é um abismo em chamas no interior da Terra. Na superfície, fica a cratera do Erta-Ali, um verdadeiro rio de fogo. É literalmente um caldeirão em chamas, uma vista para o centro da Terra. Se existe alguma passagem para o inferno, só pode ser essa. Quando você pensa em inferno, pensa em fogo e enxofre. Tudo se torna realidade quando se visita um local como o Erta-Ali, pois há o magma que emerge do solo. Tem esse gás vulcânico, um gás sulfuroso que é o enxofre. Ele queima os olhos, faz o nariz arder. É verdadeiro, existe e é palpável. Você pode vê-lo e cheirá-lo. Ninguém sabe ao certo o que existe a 6.000 quilômetros abaixo da superfície. Continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Mas os cientistas acreditam que no centro da Terra há um grande caldeirão de ferro derretido, com 2.200 quilômetros de espessura e quase tão quente quanto o Sol. Quente o suficiente para derreter o ferro. Para aqueles que creem no inferno, essa incerteza sobre o que existe lá embaixo é uma evidência de que o inferno está sob nós. Os portões para o inferno. De cavernas mal assombradas a vulcões monstruosos. Verdadeiros portões na Terra que levam a um apavorante submundo de morte. Esses misteriosos locais têm gerado visões do pós-morte há milhares de anos, revelando relances assustadores. Mas que horrores aguardam os condenados que chegam ao coração do inferno? Frequentemente, as descrições do inferno estão repletas de histórias de tortura e sofrimento. E, normalmente, são tormentos muito mais terríveis do que alguém possa imaginar. Uma fornalha insaciável, próxima ao centro da Terra. Jesus descreve um lugar cheio de fogo. Ele usou a expressão 4 vezes, onde o fogo não se apaga. No Evangelho de Mateus, Jesus fala das pessoas que foram jogadas nas chamas do inferno. As torturas encontradas no inferno vão além dos horrores que alguém possa imaginar. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes.